Meu nome é Winterhander, vou apresentar para você a ferramenta Controle de Pendências. Ela tem o objetivo de dar condição para que você possa controlar as tarefas e pendências de forma eficiente e amigável, uma vez que armazena todos os seus lançamentos de maneira bastante organizada. A gente pode ver que no menu principal a gente já tem a separação em formato de semáforo, né, das pendências atrasadas, pendências vencendo em 5 dias e pendências no prazo, né. Então contamos com 3 opções aqui, que é o botão de abrir lista e lançar pendências, o botão de abrir gráficos e o botão de atualizar o resumo. Esse botão é apenas para deixar esse resumo aqui sempre atualizado. Vamos lá, vou ser bem rápido aqui, porque o meu objetivo é ser esclarecedor e não prolongar esse vídeo. Então, nessa opção, a gente tem a tela principal aí, né, de pendências, onde aqui na parte superior a gente tem os campos que vão ser usados para lançar, né, e para salvar os seus dados, né, daquela tarefa ou pendência. Então a gente conta aí com responsável, título, descrição, a data prevista de conclusão e uma prioridade. A gente tem umas opções aqui, primeiramente cadastrar responsável, onde a gente consegue aqui incluir responsáveis que vão receber pendências ou que você vai delegar tarefas, né? Tem a opção de ver pendência, que é um botão que você vai utilizar para estar vendo a pendência completa, porque aqui nessa coluna, para não ficar uma coluna muito grande, muito larga, então a gente colocou essa opção para você estar vendo aí a descrição e o título da pendência. O campo de alterar a descrição e data prevista. Então com essa opção você pode alterar tanto o título ou a descrição, né, por conta de erro de digitação ou por melhoria da descrição mesmo, e também selecionar uma nova data prevista. Essa data é o que vai definir se a pendência está atrasada ou se está dentro do prazo, né, enfim. E opção de alterar responsável, né, aqui você consegue mudar de um responsável atual para um novo responsável. Então você consegue, talvez você tenha aí mudado aquela tarefa para outro responsável, então essa opção é interessante, né, para você manter esse controle. E a opção de concluir pendência, né, sempre selecionando aqui na lista. Essa opção você consegue colocar um comentário sobre essa pendência, né, e também informar uma data, caso não seja a data do dia que você está concluindo, né. Às vezes você está fazendo um lançamento retroativo, por exemplo. A opção de log, esse log de alteração é interessante porque ele vai mostrar para você a rastreabilidade da sua pendência. Então tem todo o histórico, desde quando você criou até quando você concluiu ela. Então é interessante aí para você ver alterações que foram feitas no seu lançamento. Tem a opção de gráficos, né? O gráfico ele vai mostrar aqui um resumo, um panorama geral da equipe, né? Onde você consegue ver as pendências em percentual, o que está atrasado e o que está no prazo, né? E da mesma forma a nível de responsável, então que você consegue ver quantidades por responsável. E aqui mais abaixo o resultado das pendências concluídas. Então aquelas que foram concluídas, qual o percentual que foi concluído dentro do prazo ou qual o percentual que foi concluído atrasado, né? E a mesma informação a nível de responsável. Então que você consegue ter uma análise, né, do perfil da sua equipe, até mesmo para você estar melhorando aí a questão de prazos determinados, né, se for o caso. Voltando aqui para a tela, eu vou fazer algumas alterações apenas para a gente ver a questão do log, né? Aqui mais a gente consegue ter filtros também, né? Esses filtros a gente consegue filtrar por responsável, né? Então de forma que eu seleciono o responsável, eu seleciono o status, ele vai trazer aqui para mim na tela somente esse filtro. E caso você tenha alguma pendência que você esqueceu para quem que tá ou qual é o nome dela, que seja, você consegue fazer uma procura por palavra. Então você começa a digitar a palavra aqui nesse campo e ele vai buscar que seja no título ou na descrição, né, ou que seja pendências concluídas ou que ainda estão em aberto. Ele vai buscar essa palavra que você digitou, então vai facilitar aí a sua análise, né. Tudo isso aqui você consegue exportar também, tá? Então eu tenho esse filtro aqui, eu consigo exportar essa opção. Tá, então essa opção de exportar é bem interessante porque a gente pode exportar um relatório para uma pastinha, né, que seja da pasta exports, onde você consegue já lançar, né, ou mandar no e-mail de alguém. Então esse aqui é o resultado daquele filtro que eu fiz. Tá? Então você faz um filtro lá na tela de pendências,
você usa a opção exportar e ela vai gerar uma nova planilha em Excel. Inclusive essa planilha ela já está aí configurada para impressão, né? Você pode estar imprimindo aí ou enviando via e-mail, tá? Então, voltando aqui, eu vou pegar essa pendência, por exemplo, aqui, vou alterar o responsável dela, né? Vou colocar de cloud para o Inter, por exemplo, que seria a pendência de entrega de insumos SP. Então eu vou salvar. Então alterei o responsável, tá? Então eu posso vir aqui agora e filtrar as pendências que estão com o Inter. Então já vai estar aqui a entrega de insumos SP, tá? Eu posso alterar a descrição dela. Então vou escrever aqui teste de alteração e posso mudar a data, por exemplo, aqui. Então mudar para dia 28 e vou alterar essa pendência. Então já foram salvas as opções, né? Vou refazer o filtro aqui de pendências para o Inter e vou concluir essa pendência aqui agora, né? Concluindo no teste do vídeo explicativo e vou concluir na data de hoje, certo? Então agora eu consigo ver aqui quais são as pendências que estão com o Inter, né, que na verdade não é pendência mais, então ela foi concluída já, então ela está concluída no prazo, então ela está aqui. Eu vou mostrar para vocês como funcionou o log, né? Então nesse horário criou uma pendência, nesse horário o usuário alterou o responsável para o Inter, neste horário este usuário alterou a descrição ou data prevista. Então nesse momento a gente pode ver que a descrição mudou, antes era assim, depois passou a ser assim, né? E neste momento o usuário marcou a pendência como concluída, informou a data de conclusão, né? E comentou fez esse comentário, concluindo no teste de vídeo explicativo. Então aqui a gente finalizou o ciclo, né, de controle de pendências. Então é bem interessante para você controlar aí, seja pendências pessoais ou da sua empresa. Essa ferramenta é bastante útil. Então é isso aí, qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigado.